Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. O tema de hoje é o preço do conhecimento em genealogia. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade, pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Olá pessoal, o tema de hoje tem como objetivo trazer alguns aspectos importantes do conhecimento da genealogia. Qual o preço para se ter conhecimento em genealogia? O que eu, enquanto pesquisador de genealogia, tive que fazer para ter conhecimento da genealogia e depois, é claro, da genética com relação às populações da minha ancestralidade. E como isso pode refletir também na sua pesquisa. Eu já falei aqui nesse canal que eu comecei minhas pesquisas de genealogia em 1998. Eu digo 1998 é o marco da minha busca de documentos, mas não do meu interesse por genealogia, porque meu interesse de genealogia ele existe desde que eu me entendo, desde que eu comecei a entender as relações familiares, pais, avós, bisavós, ou seja, desde muito pequeno. E então esse interesse ele foi crescendo dentro de mim já pela altura dos 7, 8, 9 anos de idade. Eu lembro que eu já perguntava para os avós as origens deles, de onde eles eram, e também eles gostavam de falar sobre isso, e isso estimulou a minha curiosidade em querer saber mais e mais a cada tempo. Então, pela altura dos meus 19 anos de idade, em 1998, eu comecei a realizar as pesquisas documentais. Ligar nos cartórios, ligar nas paróquias, juntar documentos, buscar, conhecer e tentar ler sobre o assunto. Naquele tempo, não tinha tanta acesso, não existia um acesso tão democrático à internet, a base de informações tão grande. Então, o que eu fazia era buscar em livros, revistas, buscar ler o máximo sobre esse tema. Mas isso mudou muito rápido, porque a partir do ano 2000, a internet foi democratizada, as pessoas começaram a ter mais acesso, então eu comecei a ter mais acesso a fontes de pesquisa, também pelo ambiente virtual. Claro que naquela época muito incipiente, muito inicial, mas já ajudou bastante. E tudo isso foi agregando conhecimento e auxiliando no processo de pesquisa. Comecei pela pesquisa do meu avô materno, pois ele passou muitos anos de sua vida, os últimos anos de sua vida, morando na casa da minha mãe, dos meus pais. E então meu avô materno teve muito tempo de falar comigo. A gente convivia de segunda a segunda. Então, por muito tempo eu falei com ele, e ele falava sobre suas origens, e falava sobre sua família, e assim por diante. Os outros avós, eu tinha o contato de ir aos finais de semana, ir hora ou outra, conversar, e também tive informações. Mas conforme cada um foi falecendo, e esse avô materno foi um dos últimos, que viveu mais tempo, ele passou mais informações para mim do que os outros. Os outros passaram informações específicas dentro daquelas linhagens de família deles que eles conheciam. Mas comparadamente, com meu avô materno eu tive muito mais conversas sobre ancestralidade. E foi o meu primeiro professor de genealogia, digamos assim, de forma incipiente. As pesquisas avançaram, eu comecei a buscar documentos, eu comecei a ter que ir buscar documentos nos locais,
e a entender um pouco mais sobre genealogia. Porém, entretanto, de forma muito básica, naqueles inícios do ano de 1998 até a primeira década do ano 2000. Concomitante, ou seja, juntamente a este meu processo de pesquisa familiar, eu também estava na faculdade. Então, neste período de faculdade, como minha formação é na área da saúde, eu tive aulas de embriologia, patologia, citologia, que é o estudo de células, e assim por diante. E essas disciplinas me chamaram a atenção porque, principalmente a embriologia, na citologia, falava do quê? De desenvolvimento embrionário, falava de células e logo falava de DNA. Então ali já começa a minha curiosidade também pela parte da ancestralidade e se existia uma relação entre a ancestralidade documental e a genética. É claro que existia, mas qual era eu ainda não sabia, mas estava disposto a conhecer. Então ali começa uma outra vertente de estudos, e essa vertente de estudos segue então em vias separadas, apesar de parecerem e de serem juntas. Exatamente porque a minha formação profissional era uma e a minha visão sobre a questão de DNA e de documento era outra. Mas chegou um momento que as duas se encontraram e que eu tive que fazer então a junção dos dois conhecimentos para poder aprofundar mais a minha pesquisa. Na questão da pesquisa documental, eu levei aproximadamente 15 anos para chegar ao primeiro objetivo meu, que era então desenvolver uma árvore genealógica, porém que caminhou em várias direções e que me deu respostas de muitas histórias dos 4 avós. Histórias interessantes, histórias importantes, dos quais 3 avós eu consegui aprofundar de forma muito efetiva e muito bem desenvolvida. E a cada tempo que se passou, eu fui crescendo e fui desenvolvendo mais. Hoje já fazem 25 anos de pesquisa genealógica documental. Somado a isso, eu, apesar de ter o conhecimento na parte da genética, na parte do DNA, eu não aprofundei logo de início essa minha parte da genética, de genealogia. Só que chegou um momento que a minha genealogia já tinha avançado tanto, eu já tinha chego ao século XVI, em 3 dos 4 avós, e isso me fez pensar uma questão. Bom, eu já sei a minha genealogia, eu já desenvolvi bem a minha árvore genealógica, eu já sei as minhas origens do ponto de vista documental, mas o quanto esse ponto de vista documental representa em minha ancestralidade genética? O que eu recebi? Porque a gente sabe que a gente recebe 50% do material genético do pai e 50% do material genético da mãe na carga autossômica. Sendo assim, a gente não recebe tudo do pai nem da mãe. Algumas coisas se perdem. O que se perdeu? O que eu recebi? Não sei. Os documentos falam uma coisa, mas o que de fato eu recebi? Quanto eu recebi? Quais as minhas linhagens? A linhagem matrilinear, né? O DNA mitocondrial, qual é? Eu já tinha uma ideia pela genealogia da minha avó materna. Então, a origem matrilinear, então o DNA mitocondrial não poderia sair daquela origem específica que eu já tinha o conhecimento documental. A relação ao DNA paterno é a mesma questão. Qual seria? Apesar que o meu avô paterno não conseguia avançar tanto, eu não consegui chegar a algo mais profundo até aquele período da genealogia genética, e a genealogia genética iria me ajudar a avançar no avô paterno, que é o conhecimento da sua origem, e que eu não tinha ainda um conhecimento aprofundado da sua linhagem patrilinear, ou seja, da linhagem reta do Y-DNA, mas que eu queria saber. Existiam
fatos, contos, histórias, mas e a parte documental, mas eu quero saber também a parte genética, de onde veio, o que eu recebi. Então aí eu começo uma pesquisa que segue por alguns anos de leituras e de análise da minha genética genealógica. Paralelamente ao estudo da genética genealógica, eu tive que ler artigos científicos, é claro. Não é só fazer testes de ancestralidade ou olhar o painel de descrição do site do seu serviço de genealogia genética, o que ele te apresenta, pagar, pegar o resultado e, tá bom, sentar e ficar criticando ou ficar só olhando. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que entender, você tem que conhecer a sua ancestralidade, você tem que cruzar essas informações e você tem que ler muitos artigos, a maioria dos artigos em língua inglesa, então você vai ter que pesquisar em inglês, não adianta pesquisar em português. E digo que não adianta porque você vai ter que ler onde estão as pesquisas científicas relacionadas à genealogia genética, onde está o grosso, onde que está a maior quantidade das pesquisas de genealogia genética. Lá na língua inglesa, obviamente. Então você vai ter que pesquisar na fonte, você vai ter que ir onde tem. Não estou dizendo que não tenha em língua portuguesa, tem muita coisa em língua portuguesa, inclusive o meu canal. Entretanto, contudo, você vai ter que estudar muita literatura dos países de língua inglesa que trazem essa informação. E então, passado tantos anos de estudo, eu consegui então poder enxergar dentro da minha história genealógica e da minha genética onde as duas se encontram e quais as minhas origens, e ter certeza daquilo que eu recebi, quanto eu recebi. E isso foi fantástico do ponto de vista de história da minha família e da minha história, e de me conhecer, de saber quem eu sou, e de ter um objetivo e de saber para onde eu vou e quais os caminhos que eu irei trilhar. Para autoconhecimento, a genealogia e a genética, elas servem como algo muito interessante, porque é a partir do conhecimento da história dos seus ancestrais que você consegue ressignificar a sua história e seguir o seu caminho. E você consegue, então, a partir daí, ver que os obstáculos que vêm à sua frente são pequenos perto daqueles que seus antepassados tiveram. Mas então qual o preço da genealogia? Qual o preço do conhecimento da ancestralidade? O preço é estudar. Estudar todos os dias. Estudar o máximo que você puder. Estudar sempre. Eu tenho esse canal para ajudar as pessoas a ter conhecimento e a saber como começar e a usar os meus exemplos para que elas possam começar de forma independente as suas pesquisas. Lógico, se quiserem algum tipo de auxílio meu, eu ofereço meus serviços de consultoria em genealogia. Para obter esse conhecimento, eu tive então que estudar praticamente, então, quase 3 décadas. 25 anos são quase 3 décadas de estudo, dedicação, praticamente diária para o conhecimento de ancestralidade, primeiro da minha, e depois eu comecei a expandir isso para populações, diversas populações, por curiosidade mesmo. E isso tudo leva tempo, gasta dinheiro, gasta o seu tempo de estudo, e você tem que fazer isso para que, primeiro, porque você gosta, segundo, para ajudar as pessoas, é claro, e a minha forma de ajudar as pessoas é nesse canal, só que terceiro, para ações individuais, se você quer minhas respostas, meus auxílios, você vai ter que entrar em contato comigo e verificar a questão da consultoria. Ou seja, eu ofereço o meu conhecimento, que é um conhecimento que foi agregado após 25 anos de estudo, e 25 anos não são 25 dias de estudo, nem 25 minutos de estudo. Então, isso demanda uma análise profunda, uma conversa, um conhecimento da história da sua família e um estudo profundo e detalhado da sua história. Isso leva tempo e isso, então, eu posso fazer, mas eu faço perante um serviço de consultoria que presto individualmente. Então, se você tem interesse em adquirir esse serviço, entre em contato comigo pelo meu canal no Instagram, lá no direct, lá na DM,
né? Vá lá diretamente e converse comigo sobre a possibilidade de uma consultoria de genealogia, ok? E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até uma próxima!